no grupo de trabalho 1, sala 1, do Encontro Nacional Científico dos Centros Universitários da Uniesp. Hoje nós vamos assistir à apresentação de mais dois trabalhos. Nós temos o privilégio de contar com a presença do Dr. Benedito Luiz Franco, que é pró-reitor acadêmico do Centro Universitário de Suzano. Dr. Franco, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos, parabéns às meninas aí. E fiquem tranquilas que o trabalho é a hora da apresentação do trabalho de vocês, tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos ouvir a Lohane, a Ingrid e a Aisha. Elas vão trazer o tema criminalização do aborto tardio, iniquidades raciais e retrocesso na saúde pública. Meninas, pelo regimento, vocês têm 10 minutos para poder fazer a apresentação. Boa sorte, fiquem à vontade. Muito obrigada. A gente vai compartilhar com vocês a tela dos nossos slides. Só me confirmem se vai aparecer adequadamente para vocês e se vocês me escutam bem. Você já começou a apresentar, Ingrid? Oi? Você já está apresentando o slide? Porque o slide não está aparecendo aqui na tela. Ok. Deixa eu ver se eu consigo. Tudo bem. Aqui está dizendo que sim, mas parece que não está indo mesmo, realmente. Se você quiser colocar no chat para que eu tente fazer a apresentação, no que eu puder te ajudar, conte comigo. Ok, combinado. Deixa eu pegar aqui. Ver se a gente consegue abrir. Não foi. Conseguiu? Deixa eu ver se aparece para você. Agora foi. Foi? Ai, que bom, então. Pronto. Pessoal, então, boa noite novamente. Deixa eu voltar aqui para a primeira tela. O nosso trabalho é sobre a criminalização do aborto, né? A Lei 1904 de 2024. Eu vou fazer um parêntese, né? Antes de nos apresentar, que no decorrer das nossas pesquisas, a lei foi rejeitada, né? O projeto de lei foi rejeitado, então a gente considera uma pequena grande vitória. Eu sou a Lohana. Eu sou a Aisha. Eu sou a Ingrid, boa noite. Espero que vocês estejam vendo bem a gente. Então, a gente vai trazer o trabalho e vai falar para vocês sobre o trabalho. Nós somos aqui de Araraquara, da FARA, né, parceira de vocês. Bom, a gente trouxe dentro das nossas pesquisas a pesquisa da Débora Diniz, que é uma pesquisa bem completa. Ela aborda o perfil das mulheres que abortam, né? E a gente trouxe também um paralelo com a revista Gênero e Número, né? Que ela traz alguns países onde a descriminalização, né, já acontece, né? E a gente faz um paralelo com o Brasil. E a gente faz a pesquisa diretamente da própria lei, tá bom? Vou passar para o próximo aqui. O nosso objetivo nesse trabalho é mostrar como a criminalização, né, do aborto, equiparar ele ao homicídio, ele é uma lei de retrocesso, né? Dado que já existe uma lei que permite o aborto, né, em alguns casos, no caso de violência sexual e no caso de alguma malformação do feto e tudo mais. Então, essa lei, ela é, como eu posso dizer, usar uma palavra violenta mesmo. Então, a gente traz no nosso resumo um pouco disso. Vou falar mais adiante, eu quero passar um pouquinho mais os slides, né? Então, o nosso trabalho, ele é pautado mais em cima do trabalho mesmo da Débora, porque ela traz dados muito importantes, que ela fala bastante sobre a questão de quais corpos seriam criminalizados, né, se essa lei tivesse sido levada adiante. Ela traz dados muito importantes de quais são os perfis das mulheres que abortam, em que idade, em que situação isso acontece, né? Então, é um dado muito chocante e muito importante na nossa pesquisa, né?
E nessa análise, a gente pode ver que o aborto ele acontece muito mais em regiões periféricas, né, em mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Então, isso é um dado alarmante e preocupante para todos nós, né? Então, quando a lei ela aborda esse tipo de proposta, né, sai do campo do que seria saúde, do que seria planejamento familiar e vai para a área penal, né, criminalizar equiparando ao homicídio, a gente tem que saber que público ele vai afetar, né? Então a Débora traz isso para a gente de uma forma bem clara, é um trabalho bem bacana. Agora que passei os slides, eu vou interromper aqui para a gente falar, fora de todas as formalidades do nosso slide. Bom, dadas as pesquisas que fizemos, né, para além dos trabalhos da Débora, a gente fez outros tipos de estudos, né? Inclusive, tem um podcast que a gente assistiu, que a gente super indica quem se interessar sobre o assunto, que é o da Folha, que trouxe uma estudiosa, que ela leu mais de 1.000 projetos de leis que abordam o tema reprodutivo, né? E esses projetos de leis, na maioria das vezes, são levados por homens, né? E ela fala que, na maioria deles, não visam a proteção dessas mulheres. Então, o que a gente pretende com a nossa pesquisa, com esse resumo expandido, né? A gente visa pautar que não deveríamos estar na área penal, né? Na área de equiparação com homicídio, mas a gente devia estar mais preocupado com que corpo está sendo afetado e como está sendo afetado e como que as leis podem ajudar esses corpos e em como a lei pode ser mais equiparativa mesmo. Então, de não retroceder os direitos que já foram dados a nós, né, a nós mulheres, e evoluir em termos de acompanhar mais, né? A gente tem mais leis de ensino de educação reprodutiva, educação sexual, leis que protejam mais essas mulheres que foram violentadas, né? Que muitas vezes são crianças, como eu trouxe o dado no início da nossa conversa, né? 7 crianças, né, por dia são violentadas dentro do próprio lar. Então, assim, essa lei, ela é, no mínimo, uma violência contra as mulheres, né, contra as pessoas que gestam, né? Então, o nosso trabalho é 100% pautado nisso, e a nossa proposta nesse trabalho é trazer não só o pensamento crítico, né, sobre essa lei, mas também trazer o porquê não estão sendo abordados outros tipos de lei que poderiam vir antes dessa, né? E é isso, a gente fica aberto a perguntas aqui, né, para vocês. Obrigada. Eu gostaria que você pronunciasse novamente o seu nome para que eu não falasse errado, porque eu já falei errado algumas vezes. É Lohana, é como se fosse Ah, 2 R's. Lohana, agora eu falei Isso, certo. Meninas, isso. muito obrigada pela apresentação. Esse tema é um tema bastante relevante e eu passo a palavra ao Dr. Benedito Luiz Franco. Doutor, Boa noite novamente. Parabéns pela apresentação. De fato, como salientou Doutor, algumas coisas. Oi, perdão, a gente não te ouve bem. tá ouvindo, Carolina? sim, doutor. Meninas, tentem aumentar um pouquinho o volume para ver se não é esse o Ó, probleminha. será que não consegue me dar algum? Tenta entrar pelo link, eu mandei no grupo para ver se melhora. Pode falar, doutor. Não, eu voltando. Parabéns pela apresentação de vocês. De fato, como salientou a professora Marinos, trata-se de um tema relevante, né? Um tema hoje objeto de muita discussão. Um país como o nosso, estritamente religioso, né? E você sabe que a religião pesa muito com relação às decisões que emanam lá do nosso poder legislativo, especialmente a criação de leis, né? É muito difícil a gente perceber até que ponto, né? Até que ponto essa liberação, vamos dizer, do aborto no Brasil, como já ocorre em alguns países, né? Ele será bem aceito pela nossa população. Então, eu acredito que é um tema que vocês devem aprofundar, que vocês devem pesquisar. Eu acredito muito que vocês devem ouvir, especialmente esse lado religioso, porque impacta muito
na pesquisa de vocês, né? E também o aspecto aí, vamos dizer, o aspecto mais ligado ao que você salientou, né? A questão das classes sociais menos favorecidas, né? Porque você sabe, hoje é comum a gente ouvir isso, que o brasileiro, a brasileira que quer abortar e que tem um pouco mais de posse, basta ela pegar um avião e em menos de uma hora ela está em qualquer país, aqui, alguns países da América do Sul aqui, e o aborto é realizado. Então, essas questões são questões relevantes que eu acredito que vocês podem aprofundar no trabalho de vocês, porque, na verdade, trata-se de um resumo, né? Vocês estão iniciando uma pesquisa científica mais aprofundada, e eu parabenizo pelo início aí. E espero que vocês tenham sucesso e vão até o final, porque o tema merece ser investigado, tá bom? Muito obrigada, doutor. A gente é estudante aqui da FAR, a gente está no primeiro semestre ainda. A gente é bem incentivado pela faculdade para produzir esses resumos, a fazer as pesquisas, e realmente o que o senhor trouxe é muito real. A gente tem uma bancada religiosa muito forte no Congresso, né? E realmente as classes que são mais privilegiadas, ela tem essa oportunidade de ir a outros países vizinhos como Portugal, né? E fazer esse procedimento com menos riscos, né? Eu não sabia, eu sabia que vocês eram da FARA, mas do primeiro semestre é mais gostoso ouvir vocês já no comecinho do semestre, né? Então, estão começando o curso. Esse tema, só para pontuar, esse tema foi objeto do trabalho de extensão aqui em Suzano. Os alunos desenvolveram. Olha, e nós fazemos assim, os alunos realizam esse trabalho, né? O trabalho ao longo do semestre, como vocês realizam de extensão, e depois no final a gente tem alguns trabalhos que a gente escolhe para que eles façam uma apresentação para nós lá. E você vê ali foi aberto o debate, e você via alunos que professam a religião A, outros que professam a religião B, o debate esquentou de tal forma que a gente precisou até interferir. Essa é a questão crucial da pesquisa de vocês, o aspecto religioso que vai. E aí é o aspecto religioso confrontando com o aspecto financeiro, né? Das classes sociais aí. Então, E a gente precisa lembrar que o Estado é laico, né? Às vezes a gente se esquece. Vocês vão ter que ouvir todos os lados e chegar aí a uma conclusão final do trabalho de vocês. Mas parabéns, é só isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns, meninas. Como o Dr. Franco disse, o nosso coração fica muito quentinho quando vê alunas tão interessadas e fazendo um trabalho, uma abordagem tão relevante, com esse capricho de vocês. Continuem assim. Tenho certeza que em breve teremos um belo artigo científico para publicar também nas nossas revistas. Aproveitem essa oportunidade que vai contribuir bastante para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Eu peço a gentileza, por favor, de você deixar de compartilhar os seus slides para que a gente possa assistir a outra apresentação. Perfeito, obrigada. Obrigada, meninas. Uma boa noite. Nós temos mais um trabalho, Dr. Franco, que é o trabalho da Amanda de Souza e da Eduarda Bernardo. Eduarda e Amanda, elas estão aqui conosco, meninas. O áudio de vocês está fechado. E a imagem também, né? Também. Amanda, Eduarda. As duas. Boa noite. Peço Ah, desculpa, a gente estava tendo problema para poder ingressar aqui.
Dá Mas pra ouvir? que bom que vocês conseguiram, mas está dando microfonia. Deve ter um outro computador ou um outro celular aberto também na reunião. Se vocês puderem fechar um, eu agradeço. Só um minuto. Tá dando microfonia mesmo. Pronto. Pode colocar aqui? Segurei assim. Dá para ouvir bem agora? Tá dando para ver, ouvir, tudo certinho? Sim, nós estamos conseguindo. Perfeito, então acho que agora vai dar certo. A gente pede desculpa porque a gente ia transmitir a apresentação slide, porém o computador deu algum erro aqui e a gente não está conseguindo. E vai precisar ser só assim mesmo, através da chamada. Peço desculpas mesmo. Imagina, eu vou só abrir o trabalho de vocês. Bom, então hoje vocês vão falar de um tema que para mim é muito especial, como professora de Direito do Trabalho. Fiquei muito feliz dessa discussão. Então, a Amanda e a Eduarda, elas vão tratar do tema o Desafio da Uberização em busca de um marco regulatório equilibrado para o trabalho em plataformas digitais no Brasil. Pelo regimento, vocês têm 10 minutos para poder fazer a apresentação. Conosco está o Dr. Benedito Luiz Franco, que ele é pró-reitor acadêmico do Centro Universitário de Suzano, e ele também é um avaliador do trabalho de vocês, ok? Fiquem à vontade, meninos. Obrigada. Você colocou para gravar? Sim, doutor, está Já gravando. estava gravando. Ok. Tá, boa noite a todos, primeiramente. Eu sou a Eduarda e ela é a Amanda. E juntos nós vamos apresentar o trabalho que tem nome de O Desafio da Uberização em busca de um marco regulatório equilibrado para o trabalho em plataformas digitais no Brasil. A princípio, eu gostaria de explicar um pouco sobre o que é a uberização. Ela é um modelo contemporâneo de organização laboral mediado por plataforma digital, que nesse modelo, trabalhadores são conectados a usuários por meio de aplicativo, que não apenas intermediam os serviços, mas também estabelecem parâmetros operacionais, determinam regras de funcionamento e utilizam algoritmos capazes de regular a oferta, a demanda e, consequentemente, a remuneração. Ela surge na terceira revolução tecnológica, é um modelo de negócio conhecido como P2P. Isso é um modelo em que uma empresa presta serviços ou oferece produtos para uma plataforma digital ou trabalhadores se conectam à plataforma para gerar renda. O objetivo da nossa pesquisa é analisar a natureza jurídica entre motorista e plataformas, verificando a presença dos requisitos de vínculo empregatício conforme a CLT. A partir dessa análise, a gente propôs um marco regulatório que seja mais claro, justo e, acima de tudo, equilibrado. O problema em si é a crescente precarização do trabalho, uma falsa autonomia que acaba acontecendo, o controle algoritmo que define horário, ganhos e rotas, e também salientar a ausência de direitos sociais, como 13º, férias, FGTS e INSS. O resultado da nossa pesquisa indica que a relação entre motorista e plataformas apresenta uma característica meio híbrida. No entanto, está presente os elementos clássicos da relação de emprego de trabalho, que no caso tem a pessoalidade, tem a onerosidade, não eventualidade e, acima de tudo, a subordinação, que são requisitos de uma relação de trabalho, e na uberização acaba que não tem um vínculo. E recentemente, assim, na verdade, no ano passado, o STF acabou abrindo um tema para discutir em relação a isso, que é o tema 1291, e eles ainda estão
estão debatendo. Agora, dia 5 de dezembro, eles vão dar a decisão final. E a metodologia da nossa pesquisa foi com base em pesquisa bibliográfica, análise de doutrina, legislação e artigo científico, através do método dedutivo, que é do contexto tecnológico, análise jurídica e conclusão. As nossas propostas diante desse cenário seria a criação da categoria do trabalhador plataformizado, que é uma categoria jurídica híbrida que garante direitos básicos, sem necessariamente impor os encargos totais da CLT. A gente acabou chegando na conclusão que seria necessário a garantia dos seguintes direitos básicos, que é a remuneração mínima, seguro contra acidentes, FGTS e previdência social. E também, em contexto internacional, eu queria mencionar a Lei Haider. Eu não tenho certeza se a pronúncia é Haider ou Haider, mas é uma lei criada na Espanha, que está em vigor desde 2021, que regula o trabalho de entregadores de aplicativo conhecido como riders. E é basicamente o reconhecimento do vínculo empregatício, que atualmente eles têm um contrato formal, salário mínimo estabelecido pelo vínculo, férias, 13º, contribuição previdenciária, proteção contra acidentes, tudo mais. Debates e impactos desse tema, a possibilidade do reconhecimento do vínculo, riscos à sustentabilidade financeira das plataformas, então seria necessário uma análise mais aprofundada para que não haja como eu falo? Um bloqueio de ambas as partes, para que seja fácil. Bom para ambos os lados. Exatamente, bom para ambos os lados. E é uma necessidade urgente de regulamentação específica, porque após a pandemia, muitas pessoas precisaram procurar outros meios de trabalho, como home office, essa questão da tecnologia mesmo, e muitos acabaram optando pela uberização em si. E a proposta é o trabalhador plataformizado, como eu havia falado, e também a gente fez inspirado em debate legislativo, que é o PLC 12 de 2024, que fala sobre motorista, e o PL 4.737 de 2023. E, na conclusão, eu gostaria de mencionar que o Brasil tem um potencial para ser pioneiro na regularização do trabalho digital. E agora eu vou passar a palavra para a Amanda, para ela falar um pouquinho com vocês. É preciso equilibrar também a inovação tecnológica e proteção social. O julgamento do tema de 1291 do STF será determinante para o futuro de categoria, e a criação de um marco regulatório híbrido é uma solução viável e necessária. Temos as referências de Anthony Ricardo, O Privilégio da Servidão, de 2018, o Delgado Maurício Goldinho, O Curso de Direito do Trabalho, de 2019, o Calho Renan Bernardi, Uberização no Trabalho e o Direito de Trabalho Brasileiro, de 2019 também, o Brasil PLC 12 de 2024 e o Brasil PL 4.737 de 2023. E com a apresentação do nosso resumo expandido e a nossa pesquisa, conclui-se que a uberização ela exige uma regulação equilibrada que una proteção social e inovação tecnológica. O debate permanece em evolução e pesquisas futuras poderão aprofundar os impactos desse modelo de trabalho na sociedade brasileira. Muito obrigada e a gente fica à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida. Amanda, Eduarda, muito obrigada pela apresentação. Antes de fazer minhas colocações, eu passo a palavra ao doutor Benedito. Fique à vontade, doutor. Não, eu transmito a você, porque você é da área, né? Professora Carolina, na área de trabalho. Eu tenho uma visão muito diferente da sua aí, e depois eu vou perguntar. Eu queria saber, inicialmente, antes de você
fazer o questionamento aí, Carolina. Da onde que elas são? Eu não sei Nós se eu somos não... da FARA também. Assim como Fara também? as meninas são, nós somos da FARA do primeiro termo também. Primeiro Primeiro semestre. semestre. Ótimo. Isso. Esse ano também. Carolina, pergunta você, porque você é especialista da área. Ah, que bom. Então, vamos lá. Meninas, eu fico muito feliz em vê-las no primeiro semestre trazendo uma temática tão importante, de um tema tão relevante e que transcende a área do direito do trabalho, né? A questão da uberização hoje, do trabalho em plataforma, do trabalho informal, ele também vai impactar na nossa previdência social, existem na Seguridade Social, existem várias consequências dessa informalidade. De fato, nós não podemos deixar esses trabalhadores da forma como está, sem uma proteção mínima, né? E o que se defende é que, ao menos, né, os direitos do artigo 7º da Constituição Federal sejam garantidos a eles. Vamos torcer para que o STF tenha esse olhar a essa relação, né? Senão ele vai enquadrar como uma relação de emprego, em que pese, né? Eu, particularmente, modestamente, entendo ser uma relação de emprego, porque existe a discussão da subordinação algorítmica, né? Porque, por exemplo, as plataformas elas conseguem controlar o motorista, a quantidade de frenagens, elas conseguem controlar o tempo de trabalho, né? Estimula o trabalhador a cada vez mais cumprir as metas impostas a elas. Ela que determina o valor da corrida, eles não sabem quanto aquela corrida custou. Então, essa subordinação ela existe, o que traria o reconhecimento do vínculo de emprego. Vamos esperar, né, para ver quais serão as consequências disso. De toda forma, eu agradeço, parabenizo e espero que vocês sigam nessa pesquisa e elaborem um excelente artigo científico que a revista da faculdade estará à disposição de vocês para, se vocês quiserem, uma eventual publicação. Muito obrigada. Temos, viu, a oportunidade mais uma vez. Obrigada aí, doutor. Deixa eu só fazer uma pergunta aí, Carolina. Dentro desse contexto todo, você, evidentemente, concorda com você dessa falta de regulamentação do trabalho desse pessoal, mas, ao mesmo tempo, a minha grande dúvida com relação a tudo isso há interesse. Isso que eu acho que, não sei se elas chegaram já, são calouras ainda de primeiro semestre, né? Mas eu acho que estão no início de um trabalho de pesquisa. Há interesse desses trabalhadores terem vínculo trabalhista? Essa é a minha grande dúvida. Então, com base na nossa pesquisa, alguns trabalhadores relataram essa insegurança por trabalhar de maneira informal, porque, querendo ou não, eles trabalham de maneira autônoma por poder trabalhar, de acordo com o horário que eles querem, a flexibilidade e tudo mais. Só que aí entra em relação à subordinação, que a gente acabou citando acima. Da mesma maneira que eles tentam ter uma autonomia, a subordinação acaba tirando isso deles. Então, por isso a gente menciona a necessidade de um vínculo empregatício, para que eles fiquem de maneira mais segura. A minha grande dúvida aí, né? Isso aí depende lá dos nossos juristas aí. É como estabelecer, né? Ao mesmo tempo que a Carolina e vocês ressaltaram bem, a questão da subordinação, a questão dos valores da corrida, uma série de aspectos, ao mesmo tempo tem essa autonomia. Ele trabalha o dia que ele quer, ele não tem horário, né? Outra, você vê que você vai viajar hoje para o mundo, né? Isso já é uma realidade e eles trabalham, todos eles, no mesmo formato da que está aqui no Brasil. Então, eu não sei, inclusive, se algumas empresas dessas que mantêm, né, a Uber, principalmente, se regulamentar a profissão, eles estão fora do Brasil. A maioria está fora do Brasil.
que no mundo inteiro não é regulamentado, né? Pelo menos que eu saiba, não é regulamentado. É uma questão que vai dar trabalho para vocês até o 10º semestre e se bobear mais para frente, tá bom? Parabéns a vocês. Tá? E a questão da Lei Rider que a gente mencionou, né, que é no âmbito internacional, que é a legislação que foi criada na Espanha em 2021, ela só surgiu porque milhares de entregadores que trabalhavam como autônomos, eles tiveram a conclusão que eles estavam sendo controlados pelo aplicativo, com rotas estabelecidas, horário, avaliação, O tempo e a limitado. remuneração definida pela plataforma. E com base no empecilhos deles mesmo, a lei acabou sendo estabelecida, reconhecida como um vínculo empregatício, e agora os direitos são assegurados. E também agora, eles têm uma fiscalização e multas. Se a plataforma continuar tratando os migradores como autônomos de forma irregular, ele paga uma multa para assegurar que os direitos realmente estejam em vigor. Bom, aí a especialista é a Carolina, mas eu acho que vai, se acontecer, vai ter um misto aí, mas não vai chegar a equiparar 100% como um trabalhador normal. E outra, né? A gente vê que agora está em discussão no Supremo a questão também do PJ, né? Que é outra coisa que já cresceu de forma assustadora, né? E é a tal história, muitos preferindo trabalhar como PJ, né? Apesar de toda a relação trabalhista existir, né? O cidadão trabalha como PJ numa empresa, ele cumpre horário, ele é subordinado, ele recebe ordem, mas ele está fora das outras garantias que o trabalhador normal tem, né? De previdência, uma série de coisas, né? Aí, essa é a questão que compete a vocês aí estudar, né? E as advogadas e as especialistas em direito de trabalho discutir aí para ver se muda alguma coisa. Tá bom? Certo. Tá isso. Já palpitei muito na área que Não é a área dele, olha tudo que ele conseguiu trazer, hein? Doutor Franco. Sempre conhecedor das questões relevantes. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade. Meninas, parabéns pelo trabalho. Espero que vocês deem continuidade a esses estudos. O link para poder confirmar a participação na nossa apresentação, ele está no chat, para quem ainda não acessou. Doutor Franco, mais uma vez, muito obrigada pela parceria, por compor essa mesa comigo. E eu vou encerrar a gravação e dou por encerrada a apresentação. Doutor, o senhor faz o encerramento? Obrigado, não, só parabéns para a Carolina. Hoje é minha chefe, né? Ela é presídia mesmo. Lá na Unisuzana, ela é minha professora. Aí eu sou o chefe dela, nós invertemos os papéis. É um prazer. A gente já trabalha não só lá no nosso centro universitário, mas a Carolina é especialista na condução das nossas lives, lá, das nossas semanas jurídicas. Ela que é a apresentadora oficial da nossa unidade lá de Suzano, tá bom? Parabéns, menino. Dá um abraço a todos aí de Obrigada. Temos, viu? E mais uma vez, perdão pelo erro técnico aqui, mas de uma próxima será melhor. Tenho certeza disso. Obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite.